Que legal, já fica aparecendo direto. Boa noite a todos. Vamos falar de confiança na consultoria hoje. Assunto que eu vejo muita gente travando, sem saber o que fazer, sem conseguir dar o próximo passo na consultoria, sem chegar naquele cliente que quer há bastante tempo, ou sem fazer tantas outras coisas, sem fazer um marketing, sem ter coragem de se divulgar, porque falta confiança, porque falta um monte de coisa ali interna e a gente precisa trabalhar, falar sobre isso, né? E deixando bem claro aqui desde já que essa live não é papinhos de autoajuda, papinho motivacional, muito pelo contrário, a gente vai falar aqui sobre várias questões em que o consultor pode se perceber faltando confiança para que a gente consiga saber quando ajustar e o que ajustar e como ajustar também para que a gente se torne cada vez mais aquele consultor 100% confiante, aquele consultor que sabe o que está fazendo, que é o dono do mercado, que é o salvador das empresas e que vai conseguir fazer toda a transformação que ele promete, que ele quer prometer, até às vezes até não promete por falta de confiança, né? Então, vamos falar sobre isso aqui. E qual é a questão? Já entrando no assunto, a gente nessa live, a gente vai falar com foco no curto prazo, com foco no médio e no longo prazo. O que eu quero dizer com isso? O foco no curto prazo é você identificar hoje quais são as questões que acontecem, quais são os momentos na consultoria que você se percebe não sendo tão confiante quanto gostaria. E aí, isso vai te dar insights assim para você perceber o que você precisa começar a mexer agora, quais são os pontos de melhoria que você precisa fazer para que ao longo do tempo as coisas vão se sendo construídas e você tenha cada vez mais essa confiança e consiga chegar a patamares cada vez maiores. Boa noite todo mundo que está chegando. Márcia, Michi, deve ser Michele, Francisco, Matheus, Patrícia, Kátia, sejam todos muito bem-vindos. Gê também, seja muito bem-vindo, boa noite a todos. A gente está falando aqui sobre confiança na consultoria. E por que essa live é importante? Porque é um assunto que faculdade não fala. É um assunto que um grupo de networking também não comenta. É um assunto que quando você está empreendendo enquanto consultor, você empreende muitas vezes sozinho e essa vida solitária também não te permite falar sobre isso com ninguém. Então, a gente está trazendo esse assunto aqui porque é um assunto que realmente quem não está passando por isso já passou alguma vez. Mas eu acredito que todo mundo passe por isso em algum nível, tá? Muitas das vezes, e consultoria, a gente está falando de desafios, né? São sempre vários desafios que cada projeto novo é um desafio, cada empresa que a gente chega, cada pessoa que a gente conhece, com quem a gente vai trabalhar, trazem novos desafios para a gente. Então, é natural, é normal, é nosso cotidiano a gente lidar com uma certa insegurança. E a gente precisa, para cada pessoa que a gente encontra, vender essa confiança em nós. Cada pessoa que está na empresa, que entra em contato conosco, precisa ter um mínimo de confiança para permitir que a gente entre nas empresas, que a gente faça o que foi contratado, né? Porque muitas das vezes é uma, duas, talvez 5 pessoas que assinem lá o contrato, que negociem conosco, mas na transformação, no dia a dia, a gente lida com muito mais pessoas. Então, tudo isso, a nossa capacidade de gerar confiança, ela é uma das maiores que a gente precisa ter lá no top, para que a gente consiga se estabelecer enquanto consultor, né? Eu vou contar uma história para vocês em relação à minha primeira viagem. Eu trabalhava sempre com um consultor parceiro antes de ter PDE na minha vida, quando eu estava lá começando mesmo. Eu comecei fazendo mapeamento de processos, fazendo gestão de processos, e esse consultor me levou um dia para Minas. Eu sou do Rio de Janeiro, nunca tinha viajado ao trabalho, sempre admirei muito, porque o meu pai ele vivia viajando. Meu pai era funcionário público da Serge,
que era a companhia elétrica estatal aqui do Rio de Janeiro, e ele viajava de 15 em 15 dias. Então eu achava muito barato, assim, eu achava o máximo. Ele entrando, ele saindo e voltando de casa com aquela mala, voltava com aquela maletinha do avião, porque na época serviam refeição no avião, né? Para viagens curtas, então tinha toda essa atmosfera assim de encantamento em relação a viagens a trabalho. E eu recebi essa primeira viagem, esse primeiro convite para fazer gestão de processos em Minas. E a gente viajou de carro, não foi nem de avião e tal, mas eu tive que comprar uma mala para fazer viagem e tal. Eu estava muito, muito feliz, porque para uma pessoa iniciante como se fosse um marco, sabe, de estabelecimento na carreira. Não digo nem sucesso na carreira, mas um marco na carreira ali, que foi minha primeira viagem. E aí, quando a gente viajou de carro e tal, foi tudo bem, foram 8 horas só, a viagem curta, gente, mas só a diferença de mudança de estado já causa uma mudança ali no emocional, né? E aí a gente conheceu o cliente e eu fiquei com muito medo, eu me senti muito insegura, porque na minha cabeça, assim, eu vim de pequena empresa e tal, e eu sempre achei que empresário era uma pessoa que tinha altos conhecimentos em gestão, que tinha um alto conhecimento de negócios, pois lidava com isso no dia a dia e tal, e eu colocava os empresários numa categoria assim super avançada, que eu gostaria de aprender mais para lidar com eles, assim, para conseguir conversar e tal. Então eu tinha um pouco de medo, assim, eu ficava muito insegura. E essa insegurança, ela chegava no meu corpo de uma forma que ela me dava sono. Mas sabe aquele sono querendo te tirar dali? E nessa viagem, a gente andando de carro, nós três, eu, o cliente e o consultor parceiro, tava me dando um sono, mas sabe aquele sono assim, eu tava tão exaurida que eu cheguei a dar umas cabeçadas assim no carro, sabe? E é muito feio, né? Então é o tipo da coisa que hoje não acontece mais, porque a gente vai criando repertório comportamental e vai percebendo que as coisas podem ser mais leves, não são exatamente aquela tragédia, aquela catástrofe que a gente imagina. Então a gente precisa falar de confiança, porque a confiança, ela pode ser a diferença entre o sim, vamos fechar o contrato, e o não, agora não é o momento, vamos falar daqui a 6 meses. Por quê? Nenhum cliente vai chegar para você, e isso é muito sério, nenhum cliente vai chegar para você e vai falar assim: consultor, a proposta que você fez, que você montou faz sentido, mas eu não vou te contratar porque eu não confio em você. Porque você não gerou a confiança necessária para que eu te colocasse dentro da minha empresa. Para que você não me inspirou a confiança necessária para eu te mostrar os meus números. Que você não se mostrou, não comprovou que você tem uma retidão ética a ponto de eu fazer tudo isso que eu falei antes. Muito pelo contrário. O cliente, ele vai chegar, se ele não sentiu confiança em você, ele vai chegar e vai te dar uma desculpinha. Olha, realmente é isso que a gente precisa e tal, mas agora eu acho que não está no momento, agora eu acho que eu preciso fazer uma contratação, agora eu acho que eu preciso ajustar minhas finanças primeiro, agora eu acho que isso, agora eu acho que aquilo, tudo vai virar empecilho para ele não te contratar. Por quê? Porque ninguém fala: eu não confio em você, né? Às vezes a gente sabe, a gente não confia no outro, mas a gente nunca sabe quais são as pessoas que não confiam na gente. Então, porque isso não é dito simplesmente, né? Então a gente identificar quais são os pontos de melhoria em que o cliente percebe e avalia esse nível de confiança é fundamental. E é para isso que a gente está aqui hoje. Além disso, essa questão de confiança é abalada em muitos consultores, porque muitos dos consultores
vão num caminho diferente do que eu percorri, né? Eles são executivos, eles são líderes, gestores de empresas de um modo geral, e aí com aquela bagagem toda, percebendo que a carreira está estagnada, eles resolvem ser consultores. Só que tem um porém aí, ao invés de eles serem eram seniores, né? Estavam no patamar de funcionários seniores e entraram para consultores achando que tudo aquilo ia ser toda aquela bagagem seria suficiente, bastasse para que eles se estabelecessem. Só que a gente tem uma diferença, porque era funcionário, era prestador de serviço e tudo mais, e agora virou empreendedor. E aí a gente precisa de novas habilidades, e aí muitas vezes esses seniores se percebem juniores, às vezes trainees em algumas competências. Então, a segurança também pode chegar aí. Às vezes a insegurança, ela não é só em relação a conhecimento e metodologia, mas ela é em relação a outras coisas também. Então, tudo isso a gente vai falar aqui, e é até legal que vocês peguem papel e caneta e identifiquem quais são os pontos que vocês precisam melhorar nessa questão de confiança, porque primeiro a confiança vem, né? A gente sente essa confiança por dentro e depois ela transborda. O nosso cérebro, ele tem mecanismos muito sofisticados de perceber quando uma pessoa está segura ou não, quando uma pessoa é confiável ou não, quando uma pessoa fala a verdade, quando uma pessoa está com intenções não declaradas. A gente tem mecanismos sofisticadíssimos no cérebro para identificar essas coisas. Então, para a gente gerar confiança para o cliente, a gente precisa realmente estar confiante. Então, esse é o nosso primeiro passo aqui. Vou falar de 3 momentos em que o cliente precisa confiar em você. A gente pode chamar esses 3 momentos de momentos da verdade, de hora H, do que vocês quiserem, tá? Mas são momentos assim em que são determinantes. O primeiro é quando ele começa a te conhecer, ainda lá na época do marketing. Ele ouviu falar de você, e aí ele procurou você no Google, ou no LinkedIn, ou no Instagram, e aí começou a entrar em contato com seu conteúdo e tudo mais. A outra etapa é na etapa comercial, é quando ele te conhece de verdade, assim, mas pessoalmente, de uma forma mais individual, e vocês começam a falar sobre a empresa dele. E o terceiro é durante todo o projeto, em que você já entrou e está fazendo essa mudança. Por que a gente está falando também durante o projeto? Porque não só a gente para na venda, porque durante o projeto a gente faz microvendas. Cada ação, cada sugestão, cada ponto de melhoria e formas de melhoria que a gente sugere, a gente precisa vender. E aí isso também é o momento de criar confiança, de reforçar a confiança que ele já criou. Se vocês tiverem qualquer dúvida, qualquer comentário, fiquem à vontade, tá, gente? A gente está conversando aqui e é sempre legal interagir aqui conosco. Bom, primeiro momento de criar confiança no marketing. A gente precisa, basicamente, mostrar que entende do assunto. A gente precisa conhecer a realidade da empresa dele e a gente precisa mostrar que é uma boa pessoa. Ou seja, primeiro que a gente precisa estar visível, né? Imagina se você recebe uma indicação de alguém e essa pessoa não está em lugar nenhum. Sério. Fica muito mais fácil você chegar para você começar uma venda antes da pessoa saber que você existe, com produção de conteúdo, com palestra, com aula, com qualquer coisa, às vezes um site muito bem construído. Tudo isso são pontos de contato que vão fazer com que o cliente entre em contato com você. E isso já vai mostrar, por exemplo, o grau de profissionalização que a sua empresa, que o seu negócio tem. Mostra também o posicionamento da sua empresa no sentido de público. Qual tipo de público você atende, qual tipo de negócio você faz.
faz, a solução que você entrega. Então, antes de falar de conteúdo aqui, claro que a gente vai bater na tecla de que produzir conteúdo é muito importante para a consultoria também, mas todos esses pontos de visibilidade eles já começam a comunicar e eles podem criar ou não confiança com o cliente em relação a você. Além disso, a gente precisa mostrar que a gente sabe. Todo consultor, ele trabalha com conhecimento, né? Querendo ou não, a gente pega aquele conhecimento da academia, aquele conhecimento das áreas sociais aplicadas que a gente circula e transforma aquilo em plano de ação, em métrica, em mudança efetiva. É essa nossa matéria-prima, é esse nosso input e output, né? Falando assim, no processo como um todo de consultoria. Então, a primeira coisa que a gente precisa mostrar é que a gente tem conhecimento. Só que não adianta nada a gente mostrar só que tem conhecimento. A gente precisa fazer com que ele entenda que esse conhecimento ele serve para ele, serve para a empresa dele. Seria muito interessante, por exemplo, não adiantaria nada se a gente chegasse aqui e falasse sobre termos em inglês e várias outras coisas se o meu público não é esse. E aí, se você está falando sobre termos que o cliente não conhece, ele não vai engajar no teu conteúdo, no que você está falando, porque ele simplesmente não sabe que é para você. E por fim, a gente precisa mostrar que é uma boa pessoa. A gente precisa mostrar que a gente é honesto, que a gente tem coerência, que a gente tem uma reputação, que a gente sabe ouvir, que a gente sabe se comunicar, que a gente tem flexibilidade, que a gente não vai impor nada na empresa. Muito pelo contrário, a gente pode sugerir, mas o dono não vai deixar de ser dono, sabe? Então, nem sempre a gente fala abertamente, olha, eu não vou impor nada não, eu só vou sugerir, você não vai deixar de ser dono. A gente não precisa ser tão escancarado assim, mas são questões subliminares, como eu falei ainda agora, que vão inspirar confiança ou não nesse cliente. E aí a gente vai para a área comercial. Vamos lá, o cliente entrou em contato com você, soube de você por alguma forma, porque você estava visível de alguma forma, e aí começou a acompanhar você, percebeu que seu site é legal, que você está falando aquilo que ele acredita que seja o resultado da empresa dele, ouviu você falando sobre questões aplicadas a negócios parecidos com o dele e que você parece uma boa pessoa. Aí ele levantou a mão. Consultor, vem conversar comigo porque eu tenho uma empresa, eu estou precisando de ajuda. Quais são os 3 pontos que a gente não pode esquecer nessa etapa comercial? Primeiro, a gente chega lá para ouvir. A gente não pode chegar... A etapa de falar foi no marketing. A primeira etapa, a primeira fase da etapa comercial é você ouvir. É você ir lá para conhecer a empresa dele, é você estar interessado na empresa, na solução, em tudo que essa empresa está passando para você conseguir depois entender como que você pode ajudar. E depois disso, a gente vai estruturar e explicar uma proposta ideal. Como que a gente vai fazer isso? A gente vai pegar tudo que a gente ouviu, tudo que a gente recebeu, vai estruturar o que a gente considera um projeto ideal e vai apresentá-lo. Mas a gente vai apresentar de uma forma a construir consciência de que é isso que ele precisa. Como que a gente vai fazer isso? A gente vai recapitular tudo que ele falou, as palavras que ele falou e identificar as causas. E ir validando as causas com ele. Olha, você me falou que você está com problema de baixo resultado, de que o seu desperdício está muito grande, que não sei o que. Me parece que essa questão é por causa disso, disso, disso. Você concorda? Pensando assim, eu coloquei esse tipo de projeto aqui para a gente conseguir resolver isso, que foi o que você me falou, e mais isso e isso que eu percebi e você está me dizendo que realmente faz sentido. Então, a gente consegue fazer com que o cliente
Já na etapa comercial, ele já tenha um ganho, uma virada de chave, que é a consciência do que o que está acontecendo na empresa dele. A gente não precisa, nessa hora, mostrar o que ele tem que fazer no passo a passo, mas a gente precisa mostrar para ele que a gente sabe o que a gente está falando, que a gente... Isso, né? Vamos recapitular. A gente sabe o que a gente está falando, a gente é uma boa pessoa, a gente escutou o que ele tinha para falar, a gente montou um projeto que faz sentido e a gente identificou causas que nem ele tinha percebido. Como que o cliente não vai confiar em você se você fizer toda essa construção, né? E aí, depois que tudo isso estiver muito bem amarrado, muito bem estruturado, vai ser uma questão de negociar valor, escopo e tempo para que vocês tenham um bom arranjo de negócio ali e feche o contrato. Mas aí fechou o contrato e não acabou. A gente tem o maior tempo agora de gerar confiança, né? A confiança, a gente sabe que ela é construída de uma forma muito devagar e contínua, porque a reputação, ela tem isso. Só um minuto. Vontade de espirrar. Desculpa, pronto, agora foi. Mas depois de assinar o contrato, a gente tem todo o projeto para a gente não destruir essa confiança. E o cliente, ele tem... Sempre resta um pouquinho de confiança no momento da venda, porque ele ainda não te viu atuar. Ele ainda não te viu dentro da empresa dele fazendo o que tem que ser feito. Então, tudo isso que ainda está no universo das expectativas... Sério? Desculpa. Tudo isso que está no universo das expectativas ainda gera um pouquinho de desconfiança no cliente e a gente vai trabalhando isso para que isso vá se dissipando ao longo do tempo. Então, durante o projeto, o que a gente precisa sempre, não pode nunca deixar de fazer? Primeiro, alinhamento de expectativa. É o tempo todo, olha, essa semana a gente vai fazer isso, isso, isso e isso. Isso vai permitir que a gente faça na semana que vem aquilo, porque aquilo vai ser importante para tal objetivo que a gente implementou. Então, o cliente, ele precisa, principalmente, se a gente não falar só com o dono, só com os donos, se a gente também for falar com os líderes e até com os colaboradores, a gente precisa fazer com que ele se sinta no controle da empresa dele. Uma outra coisa muito importante, além desse alinhamento de expectativas, é o foco educativo. Por quê? Porque a gente não está ali para fazer uma assessoria, a gente não está fazendo terceirização de serviço, a gente não é um setor estratégico terceirizado que está ali ad eternum na empresa. Não, a gente está ali para entrar, gerar uma melhoria, gerar e deixar como legado e sair. Então, a gente só consegue fazer isso, deixar essa transformação eficiente a ponto de ser um legado, se a gente qualificar as pessoas que estão ali dentro para que elas continuem fazendo aquilo que tem que ser feito, continuem naquele patamar. A gente sobe o patamar da empresa num nível e a gente precisa fazer com que essas pessoas estejam no mesmo nível para sustentar isso. Então, o foco educativo é muito importante. E aí você pensa, alinha expectativas o tempo todo e coloca sempre um foco educativo com empatia. Por que a gente está falando de empatia nesse foco educativo? Porque a gente está falando de adultos. Adultos que estão acostumados a trabalhar naquela empresa todos os dias, às vezes por meses, por anos ou por décadas. Eles com certeza sabem muito mais daquela empresa do que nós, que chegamos a meia hora, acabamos de assinar um contrato, chegamos a 2 semanas e não estamos sabendo de quase nada dessa empresa. Então, a gente precisa ter essa consciência de que eles sabem mais que nós. E por conta disso, eles já têm um monte de certezas. Por exemplo, teve uma empresária com quem eu trabalhei, que
que ela falava que os funcionários dela eram... Como é que ela falava? Era preguiçosos mal agradecidos. Ela tinha essa certeza de que os funcionários dela eram preguiçosos e mal agradecidos. E ela tinha um monte de história para contar. Por que você acha que eles são assim? Porque teve um dia no Natal que aconteceu isso, teve um outro dia que eu dei aumento e não sei o quê, teve um outro dia, sabe? Então, são pessoas que estão na empresa há tanto tempo que já criaram certezas. E aí, essas certezas, que pode chamar de crença, pode chamar de conclusão, pode chamar do que quiser. Essas certezas, elas precisam ser entendidas pelo consultor também, para que esse foco educativo possa existir. Gente, eu tô com uma amiga com problemas de saúde, é por isso que ela tá ligando aqui. Eu não consigo nem dizer para ela que eu não posso, que ela não pode ligar. Mas enfim, então, me perdoe se tocar de novo. Então, essa empatia, ela precisa acontecer no alinhamento de expectativas, no foco educativo, para que a gente reconheça essas pessoas como donas dos espaços, como donas de conhecimento, e aí sim a gente consiga junto gerar essa transformação. Além disso, como que a gente vai continuar com essa confiança no cliente durante o projeto? A gente precisa monitorar os resultados. Por quê? Porque a gente que vai lá uma vez por semana, 2 vezes por semana, uma vez a cada 15 dias, uma vez por mês, a gente está acompanhando o resultado e está entendendo que o projeto está progredindo, né? A gente está percebendo que as coisas estão acontecendo e a gente está chegando lá. No entanto, não é sempre que o empresário, os líderes, as pessoas que estão naquela empresa, elas vão perceber esse progresso, porque elas estão lá todo dia. Muitas vezes, por exemplo, teve um dia nessa clínica, lá em Minas Gerais, que foi a minha primeira viagem, eu percebi, aconteceu assim, eu via que tinha muita gente esperando no salão de espera, muito paciente. E enquanto isso tinha alguns dentistas, era uma clínica odontológica, tinha alguns dentistas que estavam sem fazer nada. E aí eu rodando aquilo me chamou muita atenção, porque eu ficava, gente, como que essa meia dúzia vai dar conta desses 500? E aí eu comecei a perguntar, a pesquisar, né? Estava fazendo mapeamento de processos e esse olhar 360 é muito importante. E aí eu fui perceber o que era a situação. Eu entendi que o gargalo desse processo estava na recepção, porque as pessoas chegavam, tinham que esperar para dizer que estavam lá. E aí dava o horário deles, eles estavam lá, mas não tinham comunicado que estavam, e os dentistas não estavam atendendo porque não sabiam que o paciente estava lá. E aí o que a gente fez? A gente mudou a senha, a gente mudou a dinâmica das senhas. De um mês para outro, é claro que surgiu diferença em relação ao atraso e a satisfação do cliente. Porém, as pessoas que estão lá todo dia, elas não iriam ver isso. Inclusive, satisfação do cliente é uma coisa que a gente não mede assim, num curtíssimo prazo. Talvez um cliente que já estivesse lá há muito tempo insatisfeito, quase cancelando, ele pudesse ainda dar uma nota 6. Mesmo que naquele dia tivesse sido bem atendido, tivesse sido atendido pontualmente, entende? Então, esse monitoramento de resultados e alinhamento de expectativas com foco educativo, ele é fundamental para que as pessoas percebam que as coisas estão sendo construídas e se sintam capacitados, incentivados e qualificados a continuar com aquilo. E por fim, eu não consigo ver um bom consultor, e isso é uma opinião pessoal minha, se vocês discordarem, fiquem à vontade de manifestar aqui, mas eu não consigo ver um consultor que consiga gerar uma transformação de legado, uma transformação perene,
sem ser mentor de liderança junto. Por que eu digo isso? Porque são os líderes que fazem com que as pessoas façam. E a quantidade de líderes, a quantidade de pessoas que estão em cargos de liderança sem saber o que estão fazendo ali é imensa. Então, a gente precisa vestir também esse casaco de mentor de liderança quando a gente está na consultoria. E aí, coloca esse pacote de alinhar expectativas o tempo todo, de ter um foco educativo com muita empatia para que o dono saiba que você não está competindo com ele no seu... o André tá concordando. Você não está ali para competir com ele no papel de dono, você não é o sócio, sabe aquele seriado americano que tem lá o sócio, que o cara entra lá, começa a mandar tudo do jeito dele, no final ele até demite o dono da empresa. Você não é o sócio, você é um consultor, né? Então o dono continua sendo dono. E a gente precisa respeitar esse momento, a gente precisa respeitar essa posição. É muito importante se comunicar muito bem com as lideranças. Concordo totalmente. A quantidade de liderança perdida que a gente encontra por aí e a quantidade de pessoas que a gente consegue mudar a vida, sabe? Deixar a vida mais leve, deixar a vida mais tranquila quando a gente vira esse mentor de liderança e alinha e ensina. É um trabalho que, isso sim é um legado, sabe? É muito mais em relação a transformar as pessoas que estão na empresa do que transformar a empresa. Se a gente tenta transformar a empresa sem transformar as pessoas, a gente não transforma nada. Porque a gente pode até falar, olha, vamos mudar esse processo de X para Y, vamos implementar aquilo lá, vamos fazer não sei o que. Beleza, daqui a 15 dias que você sair de lá, tudo volta como era antes e as pessoas simplesmente esquecem o trauma que passaram quando o consultor passou ali. Porque não é para isso que a gente está lá. Né? Todo consultor ele precisa entender que ele está na empresa para transformar as pessoas junto. A gente gera uma transformação. E essa transformação ela só vira legado se a gente desenvolve as pessoas para sustentar essa transformação. Então, tudo isso a gente precisa ter muito consciente. Vou recapitular aqui. Se vocês tiverem qualquer dúvida, quais são os momentos em que vocês se sentem inseguros, que vocês acham que talvez vocês não estejam inspirando tanta confiança assim para os clientes e pode ser até que eles não estejam fechando por algum motivo e tal. Me conta aqui nos comentários, tem algum momento assim que você fale, eu me vejo me tremendo em tal situação, ou eu vejo que eu poderia estar melhor em tal situação, tem alguma questão aqui que me trava, que me dá medo. Me conta aqui nos comentários e a gente vai conversando sobre isso, tá? Enquanto isso, eu vou repetindo aqui um pouquinho o que eu já falei, porque eu acredito que muitas pessoas aqui não tenham pegado do início, então eu vou falar novamente. Por que é importante a gente falar de confiança em consultoria? Porque é um assunto que a gente não fala na faculdade, nos cursos regulares, pós-graduação, mestrado, doutorado, nada disso fala sobre você ser confiante na sua atuação, né? Se coloca como um processo natural em que você em alguma hora vai encontrar confiança no meio do caminho, mas as coisas não são assim e não precisam ser assim. É muito mais fácil quando a gente sabe para onde olhar, sabe o que focar e entende o que precisa fazer, como agir quando chegar nessa hora. E é para isso que serve essa live. O André está falando aqui, já fiz monitoramento de tempos de processo. Você não pode interferir e tem que ficar olhando. Parece que não estamos fazendo nada. Exatamente. E olha como a importância como o alinhamento de expectativas é importante aí. O alinhamento ele vai dizer, te permite expor para a empresa, olha, estou percebendo que está acontecendo isso, isso e isso, que não está sendo efetivo. A gente pode fazer uma outra coisa? Se o seu chefe não entende, ele acha que você não está fazendo nada. É exatamente, ele não entende se você não alinhar a expectativa com foco educativo. Não tem jeito. Então, a gente precisa fazer gerar esse trabalho
que não precisa ser necessariamente fazer relatório, tá? Tem empresário que não vai ler relatório. Por exemplo, dono de pequena empresa, ele não lê relatório. Ainda mais se você mandar por e-mail. Por e-mail, ele só recebe XML boleto. Então, ele não... E algumas contas lá para pagar. Ele não vai ler o seu relatório. Então, a gente precisa ter momentos de alinhamento para que você consiga expor o que você faz, o que você está fazendo, por que você está fazendo, com qual objetivo você está fazendo, por que você não está fazendo de uma outra forma, pegar a validação dele. Fulano, estou fazendo isso, 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 isso. Tudo bem para você? O que você acha? Você acha que tá bom? Você prefere que faça de uma outra forma? Você gostaria que fizesse mais alguma outra coisa aqui? A gente pode conversar, sempre respeitando que o espaço do dono é do dono. Você não está ali para ser o sócio, muito pelo contrário. E ele pode ficar tranquilo de que você está respeitando. Olha a empatia aí, gente. A gente aprendeu na marra, né? Pois é. a gente dá umas cabeçadas na vida, né? No final a gente sai todo raladinho, mas a gente aprende. Pois é. E aí a gente começa a perceber que as coisas as coisas ficam mais fáceis quando acontecem esse tipo de alinhamento. O alinhamento nada mais é do que a gente se comunicar sempre, né? Então, a gente tá falando aqui sobre tudo isso. Ali, logo no início, que não era um papo motivacional, de autoajuda, muito pelo contrário. São práticas para a gente aplicar no dia a dia, para a gente verificar quais são os momentos da verdade em que a gente está com o cliente ali e que a gente precisa inspirar confiança. E a gente também entender quais são aqueles momentos que já não estão ali tão afinados, que a gente precisa prestar atenção. Então, 3 momentos. Um momento do marketing, tem um momento na fase comercial e tem um momento na entrega dos projetos. Como construir confiança no marketing? 3 momentos também. Mostrando que entende do assunto. Mostra que tu sabe do que você está falando, sabe de gestão, sabe da tua área, tem conhecimento. Não precisa necessariamente citar autores clássicos da sua área se o seu cliente-alvo não souber disso, tá, gente? Se ele souber, é até legal você falar, mas se ele não souber, não precisa. Você só precisa mostrar para ele que você sabe do que você está falando, que você tem conhecimento. Porque a gente trabalha com conhecimento, né? A nossa matéria-prima, o nosso input é conhecimento, nosso output são ações práticas para gerar melhoria. Pega essa. Nosso input é sempre conhecimento, então a gente precisa mostrar que o nosso recurso, nossa matéria-prima do trabalho, ela é de primeira qualidade, então a gente precisa mostrar que tem conhecimento. Além disso, a gente precisa também mostrar que conhece a realidade dessa empresa, seja através da linguagem, através de exemplo, falando de alguns cases que a gente atuou. Para quê? Para que ele perceba que você também tem experiência na vida dele, sabe? Você sabe como é o papel dele, você sabe o que ele passa na empresa. Inclusive é legal até você descrever como ele se sente. Essa semana passada a gente colocou um post aqui sobre estudo de persona, estudo de público-alvo. Inclusive tem até na CTA, tá até escrito lá, quem quiser comenta que a gente manda para vocês. Se vocês quiserem, ainda tá valendo, pode ir lá no post e comentar. Só não lembro qual é o nome do post, vai ter que dar uma olhadinha lá no feed. Mas foi de semana passada. Por quê? Porque nesse estudo de persona, a gente consegue se colocar no lugar do empresário e pensar o que ele sente. Quais são as frustrações que ele tem? O que ele não confessa? O que ele tem vergonha? O que precisa acontecer para que ele se sinta orgulhoso da empresa? E é legal a gente tratar isso tanto no marketing quanto na parte comercial, assim, durante todo o nosso relacionamento com ele, porque a gente porque vai fazer com que ele perceba que você entende muito do assunto, que você entende da empresa dele, que entende a realidade dele, e depois a gente vai para o terceiro ponto, que é você mostrar que é uma boa pessoa.
Não é só mostrar que é maneiro, tá? Pelo amor de Deus, não posta o churrasquinho com cerveja ali sem estratégia, porque não vai rolar. Não é esse tipo de boa pessoa. Mas é você inspirar honestidade, inspirar coerência, construir uma reputação, mostrar quais são os seus valores, ser fiéis a esses valores na divulgação do seu negócio. É você fazer com que a pessoa perceba que, olha, essa pessoa, ó, ele entende o que eu preciso e ele conhece, ele parece que conhece da minha empresa. E parece que é uma pessoa que não me deu motivo para não confiar. Vou chamar ele para conversar. Quem sabe ele pode me ajudar. Aí a gente foi para a etapa comercial, né? Subimos de nível. Fomos para um novo nível de jogo. Nessa etapa comercial, 3 questões. Primeiro, a gente precisa ouvir. Começa ouvindo, gente. A fase de falar, de mostrar seu conhecimento, ainda não chegou. Quer dizer, já passou na era do marketing e ainda não chegou a da etapa comercial. Você chega com os ouvidos bem abertos, com muito interesse e disposição em ouvir a realidade dele para saber como você pode ajudar. E aí, você só, além de ouvir muito, você pode falar desde que seja pergunta, tá? Pergunte tudo, pergunte o máximo, pergunte quais são as questões que acontecem na empresa, pergunte como ele se sente, tá? Perguntar como ele se sente quando isso acontece também é super legal, conecta pra caramba. Inclusive faz com que ele perceba que você está conectado com ele, você está se preocupando com ele, não só com a empresa. E aí já chega um próximo nível ali de conexão. Esse processo de escutativa é essencial e gera muita confiança, sem dúvida nenhuma. Porque é muito difícil. Pensa no empresário, na vida solitária desse empresário. A gente é consultora, a gente é meio solitário também, né? Mas pensa nesse empresário que é solitário. Aliás, consultor solitário só quem não está aqui na PDA ainda. Quem está aqui não se sente mais assim, não. Se sentir, precisa me chamar para a gente conversar, porque está fazendo alguma coisa errada. O empresário, ele é solitário, por natureza, assim, né? Dificilmente os empresários têm um relacionamento com outros empresários a ponto de falar coisas que às vezes eles não falam nem para a esposa, às vezes elas não falam nem para os maridos. Então, quando eles percebem que tem alguém ali que entende a realidade deles, que sabe resolver os problemas e que está interessado em resolver os problemas, cara, bingo! Entendeu? Bingo! É tudo que eles precisam. No final, vocês vão só alinhar valores. Vai ser muito difícil ele não querer te contratar. Ou ele não te contratar. E sim, depois que você ouvir, que você perceber, que ele perceber que você está interessado, que ele perceber que você está fazendo perguntas ali, às vezes perguntas que ele nunca se fez. Às vezes ali, só de conversar contigo, já começa a surgir uns insights que ele nunca teve. E aí você já está gerando ganho para ele só de conversar. Aí você vai, guarda depois dessa conversa maravilhosa, em que ele pôde falar sobre ele depois de muito tempo, com um grau de sinceridade e de abertura que ele não tem há muito tempo, você agenda um outro momento para apresentar sua proposta. Por quê? Porque você precisa se recolher, analisar aquilo tudo e montar a melhor proposta que você pode montar para ele. E aí sim, você vai estruturar essa proposta ideal, porém, você não vai só apresentar o que você vai fazer. Ah, eu acho que você precisa de um 5S, não sei o que lá. Não. Você vai falar assim, você me disse na outra conversa que você tinha isso, que você se sentia assim, e me parece que as causas dessa situação, além disso que você falou, também tem isso e isso que eu percebi. Faz sentido? Pensando assim, eu montei esse projeto em que a gente vai começar assim, depois vai fazer isso, depois isso, até chegar neste ponto que vai acontecer exatamente a solução que você me disse na outra conversa. Faz sentido isso aqui para você?
Percebe que você fez tudo do jeitinho que ele falou? Você o tempo todo linkou com as conversas que vocês fizeram? Gente, isso já é alinhamento de expectativa desde o início. Isso já é empatia desde o início, isso já é foco educativo desde o início. Então, quando a gente faz toda essa construção na apresentação da proposta, depois disso, o cara só vai querer assim, cara, quanto que vai ficar a parcela, sabe? Porque você mostrou para ele exatamente o que ele precisa. E fica muito mais fácil. Ele não precisa, ele não tem mais tantas objeções assim. E vou te falar, hein? A principal objeção do empresário, quando ele chega nesse patamar, assim, de contratar ou não, é exatamente a confiança. Se ele não confiar em você, ele não vai contratar. Sabe um momento em que eu percebi que tinha, lá no início, que tinha um cliente que entrou em contato comigo, mas ele não sentiu confiança? Foi assim. Ai, André, que bom que você está gostando. Super aula. Queria ter assistido essa live quando estava na faculdade. Pois é, a faculdade não fala essas coisas, né? Então, eu perdi muita energia me tremendo, me perdi muita energia com sono querendo me tirar dali e por aí vai. Haja ansiedade para lidar com essas coisas todas. Terapeuta que lute. Mas agora a gente já está indo, né? Está deslanchando e a gente pode ir aprimorando isso cada vez mais. E aí, esse empresário, ele deve ter pesquisado, ele é aqui da cidade, deve ter pesquisado consultoria Niterói, alguma coisa assim, e entrou em contato comigo pelo LinkedIn, não fazia nada no LinkedIn, não distribuía conteúdo em lugar nenhum, e aí me chamou para conversar. Fui. Pensa numa vara verde, né? A pessoa se tremia toda, era uma padaria no bairro de Charitas, quem for aqui de Niterói sabe qual é. E aí a gente começou a conversar e tal, e eu queria entender qual era a situação. No final, assim, mais chegando pro final, sabe o que ele perguntou para mim? Foi nesse momento em que eu percebi que eu perdi. Quando ele perguntou qual era a minha graduação. Cara, isso nunca tinha acontecido. Ninguém nunca me perguntou nada de currículo. E depois disso, nunca mais aconteceu. Mas percebe, eu tava tão insegura, me faltava tanta confiança que até a graduação o cara me perguntou. E claro, eu não fechei, né? Lógico, eu não fechei. Mas nada como o tempo, nada como outros clientes aparecendo, a gente percebendo que precisa melhorar em algumas coisas e no final aquilo me doeu muito no momento, mas depois aquilo passou e hoje em dia nem dói mais. Quero até encontrar com ele, esbarrar com ele algum dia para ele ver a nova consultora que surgiu aqui. Então, ó, vamos voltar, me saí totalmente. Etapa comercial, a gente chega para ouvir, depois a gente estrutura e explica a proposta com um nível de consciência e no final a gente mostra respeito e flexibilidade. O que é isso? Combate as objeções. Tirando a objeção de preço, tá, gente? Que a objeção de preço não tem muito que matar. A gente negocia escopo, tempo, essas coisas, mas valor a gente não abaixa muito não, tá? Isso aí pode ser um outro assunto de live. Mas a gente precisa demonstrar respeito e flexibilidade. O que é isso? Conta um pouco da sua história. Fala sobre a autonomia. O dono não vai deixar de ser dono por isso. Fala um pouco sobre a cultura da empresa. Poxa, legal a cultura da empresa que vocês têm. Todo mundo é muito amigo, né? Muito legal, eu gosto disso, tal. Sabe? Cria conexões de alinhamento de valores e tudo mais. Explica para ele qual tipo de resultado se espera desse processo, como ele vai ser monitorado, como que ele vai ficar sabendo. Todo mundo resolveu me ligar agora, impressionante. Como que ele vai ficar sabendo desses resultados, dessa evolução e vai alinhando tudo isso. E aí, depois que vocês negociaram o valor, depois que vocês já fecharam o contrato, assinaram tudinho, já agendaram a data de início,
vamos para o próximo nível, subimos mais o nível do jogo, que é durante o projeto. E aí, nesse momento, são 4 questões aqui para lidar. Primeiro, alinhar expectativas o tempo todo. Ó, Dani, eu respondo exatamente isso, negocie o escopo, não o valor da proposta. É isso aí, Dani, senão a gente paga para trabalhar e aí não fica lucrativo, né? Se a gente não consegue ser lucrativo, não adianta a gente tentar vender a lucratividade para outra empresa. Senão a gente deixa de consultor. Senão a gente está precisando de consultoria. É isso. Então, ó, durante o projeto, alinhamento de expectativas o tempo todo. Essa semana nós fizemos isso, isso e isso. Na semana que vem a gente vai fazer aquilo, aquilo, para chegar naquele ponto e no final chegar naquele resultado que a gente prometeu, que a gente alinhou no início do projeto. Segundo ponto, foco educativo e empatia sempre. Nós geramos mudança para que essa mudança vire legado. Para que essa mudança vire legado, as pessoas que estão ali precisam se desenvolver a ponto de sustentar esse legado. Então não adianta a gente querer entrar na empresa, fazer a transformação que a gente se propôs e sair. Sabe? É quase aquela pirâmide de cartas assim que a gente é a primeirinha, aí depois a gente tira e tudo cai. Não dá. Então a gente precisa trabalhar o desenvolvimento dessas pessoas, ensinando a metodologia, ensinando o porquê de fazer tudo aquilo, ensinando como eles vão manter aquilo, ensinando os líderes a manter aquilo junto com a equipe. 3. Monitorando os resultados, ensinando a fazer a mesma coisa. A gente precisa monitorar os resultados porque a gente que vai lá 2 vezes por semana, 1 vez por semana, 1 vez a cada 15 dias, a cada mês, a gente vê o progresso acontecendo, até porque a gente já espera esse progresso acontecer. Muitas das vezes a pessoa que está ali no dia a dia só está vendo o trabalho extra que teve na rotina dela de fazer aquilo, entendeu? Então a gente precisa monitorar esses resultados, divulgar esses resultados e de preferência fazer com que todo mundo da empresa construa esse resultado junto. E por fim, se tornando um mentor de liderança. Não conheço um consultor que traga mudança efetiva se ele não for mentor de liderança. Então, essa questão... Gente, eu acho isso tão importante. Pensa, se a gente for olhar nos níveis de liderança, pipeline de liderança, em qual nível o consultor está? Qual é o nível que o consultor está no pipeline de liderança? Ele está no lugar de mentor ali, de negócio, assim, né? E qual é o papel dele ali? É de estruturar todo mundo para que todo mundo chegue naquele patamar. Do dono ou do gestor, para que ele esteja no seu lugar quando você sair, e todas as pessoas ali da estrutura para que elas subam um nível acima. Então a gente precisa se transformar em mentor. André, vou confessar que tenho alguns sócios que só querem ter contato com o cliente 1 vez por mês por meio de relatórios. Mas esse feedback semanal é muito importante, além de mentorar as lideranças ongoing. Amei esse aprendizado de mentorar as lideranças, vou priorizar. Que bom, André. É uma situação confortável a gente fazer a consultoria e mandar relatório. Porém, depois, quando a gente vê tudo ruindo, a gente pode ou entrar na reclamação, sabe? Terceirizando a responsabilidade. Aquele líder lá não prestava mesmo, não tinha como. Aquela empresa lá nunca vai dar certo porque as pessoas que estão lá não tem nada, não tem capacidade. Não sei o que. Cara, teu papel, autorresponsabilidade, accountability, teu papel enquanto consultor de desenvolver essas pessoas, qual foi? Não adianta a gente tentar mudar as coisas tecnicamente, metodologicamente, teoricamente ali, se a gente não mudar as pessoas. Então, isso tudo é muito importante. A Gisele, a importância e um diferencial da consultoria é ensinar as pessoas. Total. Sem isso, sem isso, a consultoria não tem muita serventia, não. Né? Então, se
uma pessoa que é um bom funcionário, um bom executivo, é um expert na sua área de atuação e está pensando se entra para consultoria ou não, essa pessoa precisa se perguntar se ela está disposta a liderar. Se ela está disposta a mentorar os líderes também. Se ela está disposta a ter conversas difíceis, se ela está disposta a ter empatia com as pessoas, se ela está disposta a ensinar e a negociar o tempo todo. Tudo isso. Pessoal, essa live está terminando. Queria saber se vocês gostaram, se serviu de alguma coisa, se anotaram alguma coisa, se tem alguma coisa para mudar aí, o que vocês acharam? Nossa, ela passou tão rápido, foi tão legal, gostei. Semana que vem tem mais. Se vocês tiverem algum tema de ideia aí pra gente fazer. Ai, que bom, André, que você gostou. Se vocês tiverem algum tema aí que vocês queiram que a gente faça na semana que vem, pode colocar aqui ou no direct e a gente combina, tá? Darlos, acabou, mas vai ficar salva. Daqui a pouquinho, assim que a gente sair aqui, você volta de novo, porque a gente vai ficar salva aqui, tá? Não se preocupa. E se tiver qualquer dúvida também, a gente conversa no direct, tá bom? Bom, pessoal, é isso. Um beijo e bom descanso para nós.